por uma questão de coerência, porque havia deixado uma emenda solicitando a equiparação, pelo menos ao curso médio, como é aqui na Câmara, como temos aqui na Câmara. Que eu acho que é uma questão de coerência. Felizmente, minha emenda não foi levada em conta. E por isso, vamos estar votando, embora eu faça parte da base, votando por essa questão de coerência, pela rejeição ao veto. Esse é o posicionamento do líder do PROS, Partido Republicano da Ordem Social. Obrigado. Vereador Irineu já usou a palavra. Vereador França. Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos acompanha aqui no plenário, população que nos acompanha pela TV, pela internet, eu queria, senhor presidente, não vou me ater muito com relação ao veto, até porque toda a discussão nesta casa ela acabou desvirtuando e foi muito mais para o lado pessoal do que do veto propriamente dito. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência também que permita para que a gente também desvie um pouco da questão do veto. Eu só queria chamar a atenção de algumas coisas. Primeiro, eu estive nessa tribuna na última sessão, fazendo um apelo para que Sua Excelência o Prefeito não fizesse e não submetesse esta casa novamente ao vexame da recriação dos cargos, que esta casa já tinha sido extinto. Porque já havia nos bastidores rumores que isso poderia acontecer. E queria, líder do prefeito nesta casa, dizer para Vossa Excelência da deselegância da Sua Excelência o Prefeito José Crespo, que conviveu nesta casa durante 8 anos, e com a falta de respeito dele com esta casa e com o povo de Sorocaba. Porque me estranhou quando Vossa Excelência foi o primeiro a se manifestar pela rejeição do veto. Porque se o líder do prefeito vem, não, vamos rejeitar, então se o veto realmente está, a técnica legislativa, ele não poderia acontecer, como diz a Comissão de Justiça, então o prefeito sequer devia ter feito esse veto. Eu já dizia naquela sessão que o veto era apenas um jogo de cena, porque todos nós sabíamos que aqui esse veto não poderia acontecer, em emenda supressiva não existe veto. E Sua Excelência o Prefeito sabia muito bem disso, não tenho dúvida que o nosso secretário jurídico, decano desta casa, sabia disso. Então mandou para esta casa apenas, não sei qual a intenção, mas tinha uma cortina de fumaça sobre isso. E quando Vossa Excelência vem hoje, não, vamos, por erro de técnico, vamos derrubar o veto. Só faltou dizer para a nossa população que nos acompanha e para a imprensa, e eu espero que o que aconteceu naquela sessão da recriação dos 40 cargos de chefe de divisão, que foi recriado sim, porque ele não existia. Então não adianta aqui um colega vai dizer, não, mas não foi recriado. Foi sim, porque o projeto original extinguia. Então se extinguiu, foi restabelecido, foi recriado sim. E houve, e o que a vereadora Yara disse, o vereador Renan, vários outros colegas aqui, que a emenda de Vossa Excelência recriando, lógico que ela foi legítima, ela foi feita dentro do regimento, não discuto isso, mas passou batido pelos colegas que aqui estavam. Se eu tivesse, não quer dizer que não ia passar batido. Não é que eu sou mais ou menos esperto que os demais colegas. É que ela teria que passar na minha comissão. Então, como eu não estava, infelizmente, porque se eu tivesse, ela passaria e a gente acabaria vendo. E ela poderia ser aprovada mais, com todo mundo sabendo. Mas não quero entrar nesse mérito, passou, passado é passado.
O que eu quero chamar a atenção, vereador Dino, da falta de respeito com esta casa do nosso prefeito, porque está se discutindo o veto. Até então, Sua Excelência o prefeito não sabia ou não sabe, nem nós sabemos nem se o veto vai ser mantido ou não. E ele já manda um novo projeto, e é sobre isso que eu quero falar. Antes de discutir o veto, vereador Martinez, Vossa Excelência que é experiente nesta casa, ele já manda um outro projeto recriando 40 cargos e criando outras questões. Devia pelo menos ter tido o bom senso de esperar votar o veto. É o mínimo do respeito que ele deveria ter com esta casa, vereador Luiz Santos. Nós estamos discutindo o veto, ele já manda um outro projeto recriando aquilo que foi extinto por unanimidade desta casa. Não estou aqui discutindo se tem que ser nível superior ou nível médio, porque eu sei que tem muita gente com nível médio que tem mais capacidade, é mais preparado, do que muitos que têm nível superior. Mas a discussão é, tinha necessidade de mandar esse projeto agora? Será que com o que foi criado, com o restabelecimento dos 40 cargos, não é o suficiente, pelo menos no momento, para que o governo toque a cidade? Não poderia esperar um pouco, deixar as coisas melhorar, o Brasil voltar a crescer, Sorocaba voltar a gerar emprego? Será que é o momento de se fazer isso aqui? E quero dizer o seguinte, eu dizia isso, todos nós sabemos, infelizmente no Brasil, existem os cargos de confiança, que na sua grande maioria é para acomodar os cabos eleitorais, sim. Não adianta ninguém aqui falar que não é técnico, não é verdade. Se pegarmos os nomeados, e está aqui no Diário Oficial, da semana anterior da semana passada, será que se fizer um pente fino aqui, da página 7 à página 12, que tem mais de 200 nomeações, quantos ex-candidatos a vereador tem aqui? Quantos ex e atuais presidentes de partidos da coligação tem aqui e foi publicado? A população tem que saber disso. Então vamos ser claros, eu preciso das pessoas que me apoiaram, que me ajudaram, porque é o jogo no Brasil, se está certo ou errado é assim. Não vamos enganar o nosso povo. Tem presidente de partido que trabalhou que está lá. Tem presidente de partido, ou colegas de outro de partido, que está bravo porque o partido dele foi nomeado as pessoas que não é o que ele indicou, saiu no jornal esses dias. Então o que eu queria apelar para Vossa Excelência, conversasse com o prefeito, é que retirasse esse projeto de pauta. Não tem necessidade nenhuma para se criar mais 40 cargos. Não estou discutindo, deixar muito claro isso. Não tenho nada contra quem não tem nível superior. Porque alguns vereadores dessa casa, inclusive eu não tenho nível superior e me sinto preparado para o que fui eleito, para o que faço. Para mim a discussão é, não tem, vereador Dini, necessidade para a máquina funcionar de criar mais 40 cargos, colocar essa casa novamente nessa discussão. Não tenho dúvida nenhuma que o Ministério Público, pelo menos aqui, ele deve agir. Estou estranhando o silêncio dele até agora, porque já tinha, entendeu? Este vereador, a nossa bancada, não tenho dúvida que nós vamos votar contra, mas gostaria que todos os colegas vereadores analisassem com carinho esse projeto, porque me estranha. Vossa Excelência fez um jogo aí que eu não acho legal, ainda bem que não fez com esse vereador. Não estava na sua mesa? Claro que não estava as emendas, ela estava no projeto. Mas muitos dos colegas vereadores, não só meus colegas da oposição, votaram sem saber, porque nós já conversamos com vários deles. Esses 40 foram recriados no pacote. Não é ilegal, não é ilegítimo. A técnica legislativa está correta a recriação, mas o debate não foi feito. Mas não quero, vereador, já sei da palavra Vossa Excelência, só tenho preocupação, se algum colega pudesse não ceder o tempo depois, para a gente fazer o debate. Meu pedido é, para o bem de Sorocaba, que esse projeto, pelo menos na parte de criação de cargos, tem algum remanejamento, que o prefeito fala aqui de cessão de um local para o outro, talvez isso que não cria cargos eles pudessem manter. Mas não é oportuno. Eu acho que a cidade já teve desgaste demais, eu acho que essa casa já teve desgaste demais, e Sorocaba poderia ser poupado de mais essa notícia ruim, que é criar mais 40 cargos. Eu acho que já tem um número suficiente para que o governo possa fazer a máquina girar. Pois não, vereador líder? Vereador França, agradeço o seu aparte e já aqui externizo o meu respeito a Vossa Excelência pela maneira do debate, pela maneira de mostrar a sua indignação, pela maneira de seu posicionamento em demonstrar que faz o seu trabalho de oposição de uma maneira respeitosa, sem apontar o dedo, sem ser o dono da verdade. Isso é muito importante para esta casa. Precisamos sim
reconhecer o trabalho da oposição, respeitar o trabalho da oposição, e isso me faz a minha admiração por Vossa Excelência crescer cada vez mais, mesmo discordando de alguns pontos em relação ao novo projeto, que o novo projeto iremos discutir, acho que delibera na terça-feira. Deliberou hoje. Deliberou, e na próxima semana já está apto para que essa discussão seja amplamente feita. O que eu quero dizer é que esse novo projeto, vereador, ele vem, não é com erros, ele vem com adequações. Mas vem com a criação dos governo, 40, cara. Sim, mas vem com adequações. É que eu escutei alguns vereadores falarem que estava cheio de erro o anterior, e é por isso que está agora sendo consertado. Não teve erros. O que teve foi adequações. E o governo usou também do bom senso e acreditou que deveria fazer essas adequações, sim, mesmo com a criação dos 40 cargos, deveria ser melhor readequado. E o governo reconheceu isso. Iremos debater esses pontos na próxima semana, sabe? Mesmo respeitando o posicionamento da oposição. Mas essas adequações foi um sinal de que o governo achou que deveria reavaliar a situação e colocar esta casa de uma maneira que convencesse a realidade com o que nós estamos apresentando nesse momento. Então, vereador França, eu quero dizer a Vossa Excelência que essa situação, elas são necessárias, mas iremos sim debater e parlamentar na próxima semana. Obrigado, vereador Dino. Eu só queria, senhor presidente, até para encerrar, reafirmar mais uma vez. Poderia, vereador Dino, ter vindo. Todas as adequações faz parte, o governo assumiu, algumas ajustes poderia e deve fazer, você nunca vê no início. Mas não precisava incluir a criação de 40 cargos. Minha discussão e é isso que eu queria debater com Vossa Excelência, lógico, no momento oportuno, mas que deixei esse alerta hoje, para que ninguém desta casa e ninguém da sociedade sorocabana organizada, do nosso munícipe, sejam pego de surpresa que tem um projeto recriando ou criando 40 cargos nível 2. Então, realmente está no projeto, além das adequações, que é legítima, não, é só questão da gente, e prometo, eu conversei com a colega Yara, que nós vamos esmiuçar esse projeto, ver o que é readequação, o que é as pegadinhas aqui. Estou dizendo que tenha, mas nós vamos analisar com carinho. Mas é bom que a sociedade saiba, que a imprensa, tenho dúvida que também vai esmiuçar isso, que o prefeito Crespo, antes desta casa decidir sobre o veto da criação dos 40 cargos de nível médio, ele já manda um projeto tanto de votar o veto. Isso é falta de respeito. Espero que seja o primeiro e o último nessas condições. Esperasse pelo menos votar. Depois, bom, já que derrubaram o veto, então agora eu quero criar. Fiz essas coisas claras. Agora me parece muito... Não, vamos derrubar o veto, que realmente está errado. Ué, mas só que o outro projeto já estava aqui deliberado para a gente discutir a recriação. Mas nós iremos discutir isso daí no momento adequado, lógico, e digo para Vossa Excelência que isso que o senhor chama de falta de respeito, eu entendo como o entendimento político, como o senhor conhece, todos os partidos fazem, né? Nós estamos fazendo em Sorocaba, existem outros partidos que fazem a nível estadual, outros fazem a nível federal. O PT faz, o PT só não indica. Não estou citando. Não, mas o vereador Ineu é meu amigo, mas ele é cheio fazendo as piadinhas, só que o PT nunca indicou um ministro para ministro do Supremo Tribunal Federal afiliado do PT. Então tem algumas coisas, vereador Ineu. Todos os partidos têm seus pecados, mas não é só o PT. Uns mais, outros menos. Uns mais, outros menos. Mas vereador França... Vamos se atrelar a Sorocaba. Não, vamos trabalhar mas Sorocaba. é isso daí. Mas vamos falar sobre o projeto, mas esse projeto ele veio nesse momento por conta da adequação que o prefeito entendeu que deveria fazer nesse momento. Iremos debater, parlamentar. Agora, em relação a outra situação que o senhor colocou, que as emendas não estavam na mesa, estavam no projeto, não, eu acho que houve algum engano por parte do senhor. Porque a vereadora Yara, logo no começo da sessão, ela solicitou que todas as emendas fossem xerocadas e colocadas na mesa de todos os vereadores. O senhor pode confirmar isso?
Pois é, vereador. Acho que em algumas mesas foi posto as outras. Mas como eu não estava, então não posso. Não vou Na verdade, o senhor conhece o meu posicionamento sério e eu quero a seriedade que o senhor procura é a mesma que eu procuro. Então seria deselegante o senhor, de repente, colocar esse vereador numa Dini, situação... eu confio né? nos meus vereadores, na minha bancada, que diz que as emendas não chegaram na mão. Então houve algum Entre equívoco. confiar no líder do governo, vou confiar nos meus colegas que estão dizendo que não estava. Mas então, Eu vou confiar em vários colegas vereadores que eu conversei nesse período até hoje, que votaram sem saber. Foi despercebido? Foi. Então, na verdade, todas as mesas tinham as emendas. Mas que não foi debatido, que não foi colocado. Não foi debatido porque não foi questionado, vereador. É muito simples. Ou o senhor acha que eu vou aqui colocar artigo por artigo e debater todos? Eu debato quais são os questionados. Os questionamentos eu debato. Concordo Fora com isso, Vossa não. Excelência. Não estou discutindo isso. Concordo com Vossa Excelência. Mas eu agradeço a parte, vereador. Obrigado. Vereador Lineu, uma parte, Vossa Excelência. Só para dizer a Vossa Excelência que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, da atual, foram indicados pelo PT. Diz uma matéria do UOL. É verdade. Então, quando Vossa Excelência fala que eu faço... Com toda a independência. Sabe o que acontece? Joaquim Barbosa, indicado pelo presidente Lula, Então, com toda a independência. Esse que é o problema. Assim por diante. A questão é a seguinte, então Vossa Excelência disse aí, o PT nunca indicou ninguém. Indicou a maioria. Vossa Excelência não é nem do PMDB. Eu falei indicou a maioria o Lewandowski foi indicado, o Joaquim Barbosa foi indicado. Então não pode Vossa Excelência. Por que está comprando? Então não diga Vossa Excelência que o PT nunca indicou ninguém para o Supremo Tribunal Federal. O partido da Vossa Excelência é o partido da boquinha, quem está no governo está dentro. Não, Vossa Excelência que diz isso. Até a última hora traiu, não, foi pro o que eu estou discutindo aqui é que Vossa Excelência me passou um pito aí dizendo assim, o PT nunca... não tem moral. Não, peraí. Falar disso, falando de moral? Nós estamos falando de moral? Partido de Vossa Excelência, onde nós estamos falando de moral, é isso? Nós estamos discutindo moral aqui? Não, o que eu estou falando a Vossa Excelência? Vossa Excelência tem que parar. É que Vossa Excelência acabou de dizer assim, o PT nunca indicou ministro supremo, indicou a maioria. Ministro do partido, a maioria. Ministro técnico, é papel, a maioria, indicou a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vereador inclusive, Irineu, nosso inclusive, vereador Irineu. O Dias Toffoli foi advogado do PT. Como não foi? Como é que Vossa Excelência fala um negócio desse? É papel do presidente da República indicar os ministros do Supremo. Não estou falando que não é. Vossa Excelência disse o seguinte, Dias Toffoli é de qual partido? O cara que foi advogado do ministro do Supremo Tribunal Federal no estado de São Paulo. Dias Toffoli. Tem defesa a isso? Pega a história do Dias Toffoli foi de quem? Advogado foi do PT. advogado do PCC em São Paulo. Não estou discutindo isso, vereador. É que Vossa Excelência... Vereador, Vossa Excelência tinha vontade de ser petista. Vossa Excelência disse aí, não é isso que eu estou falando. Até hoje, não. PT não é mais Vossa Excelência acabou de falar aí. PT não é governo. Nunca indicou o ministro do Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, indicou a maioria dos ministros, inclusive o Joaquim Barbosa. Sim, mas o Dias Toffoli foi advogado do PT. Todos técnicos. Não interessa, mas indicado pelo PT. Ué, Vossa Excelência disse que não foi. Na presidência da República, mas Vossa Excelência disse que não foi. Só se Vossa Excelência não sabe discutindo se é ou não é. Presidente, quem está exercendo a presidência da República, indicar os cargos. Vereador França, vereador, por favor. O que eu estou falando aqui é que Vossa Excelência acabou de me passar um pito dizendo assim... Vossa Excelência tem mania. Vale lembrar... Não é isso que nós estamos falando. Vossa Excelência fica... Eu estou falando disso. Não é isso que nós estamos falando. Nós convivemos já 12 anos juntos, vereador. Vereador França, eu sei o que está passando com Vossa Excelência, eu sei. Não, está passando Vossa Excelência está vivendo um momento difícil, a gente sabe que a postura de Vossa Excelência... a postura de Vossa Excelência... meu quarto mandato pelo PT, se todo mundo foi eleito por quarto mandato pelo Partido Democrático passando um momento difícil, eu quero continuar Vereador França, eu quero continuar Vereador França, olha aqui para mim. Estou olhando. Vossa Excelência é um colega estimado aqui da casa. Nós sabemos os constrangimentos que Vossa Excelência passa. Mas o que eu estou discutindo, por conta dessa situação do partido, Vossa Excelência é muito estimado aqui. Agora, Vossa Excelência vem dizer que o PT nunca indicou ministro do Supremo Tribunal Federal, indicou a maioria. Dias Toffoli era advogado do PT. É só isso, o senhor é um amigo nosso aqui, o senhor é estimado aqui, vereador. Só que Vossa Excelência passou um pito em mim, só que passou o pito errado, na hora errada. Eu sou passível de ser repreendido muitas vezes. Restabelecer a verdade. Mas quando Vossa Excelência fala
O vereador Irineu tem que saber que o PT nunca indicou ministro do Supremo, indicou Filiado do todos, PT, não. a maioria deles. Indicou entendeu? técnicos. É só isso, é só para não ficar carreira. aí, o que Vossa Excelência fala aí, ficar como se fosse verdade. O PT indicou a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive o Dias Toffoli foi advogado do PT, tá bom? Todos técnicos, porque a Constituição... Vossa Excelência é um amigo estimado aqui, tá bom? Vereador Irineu, a Constituição assim É. determina. Seria bom que não fosse o presidente da República indicasse, fosse o Papa Francisco. Mas como a Constituição manda que é o presidente da República, só estou questionando a indicação. Não, eu também achei. Posso falar uma coisa, Vossa Excelência? O presidente golpista Michel Temer indicar. Porque aconteceu o acidente, ficou vago, ele tem que indicar. Agora, Alexandre de Moraes, essa indicação, o homem que fez acordo com o PCC no estado de São Paulo. Essa indicação desse ministro, vereador, o homem que deixou, está sendo repudiada por quase todos os juristas brasileiros no estado de São Paulo. Nós sabemos disso. Esse homem ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo governo golpista, que o partido de Vossa Excelência está lá abraçado. Não, mas o partido está fazendo parte do governo, mas não é golpista. O partido de Vossa Excelência de golpista, apoiava Dilma até o último, tinha um monte de cargo. Quando viu meu partido apoiou o governo, vereador França, Vossa Excelência é um amigo. Mas eu vou ter que falar. O meu partido apoiou o governo do PT até a hora que estava indo bem. Quando começou essa coisa aí, todo mundo preso, e o governo aí a do gente Michel Temer está indo bem. Resolveu o desemprego, resolveu a corrupção. Resolveu a corrupção. Acabou do Brasil. Então agora está uma beleza, agora está maravilha. Está todo mundo empregado. Mas espera aí, França. Vamos discutir isso aqui. Nós vamos discutir isso aqui, vamos? Tem condições, né, França? Eu já repito, eu sei... Vamos chamar a audiência pública, vamos discutir quanto que está melhor agora ou no passado. Eu sei o constrangimento que Vossa Excelência tem passado por conta de tudo isso que tem acontecido. Vossa Excelência é um amigo ponderado, um amigo... Vereador Irineu, vamos votar o projeto. O senhor é um colega estimado aqui. E nós sabemos dos constrangimentos que Vossa Excelência tem passado por conta desses monte de coisa que está acontecendo aí. O meu partido apoiou o PT até onde fez coisas boas. Quando começou e todo mundo preso, a gente pulou fora, porque se fica junto vai preso também. Então a gente preso não quer ir. A gente quer fazer parte de um governo certo, direitinho. O governo do Estado de São Paulo não tem denúncia. Aí começa aí todo mundo preso, aí a gente vai junto. Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és, né? Então a gente não quer ser preso, pulou fora do barco. Está bem acompanhado, junto com o Jader Barbalho, junto com o Sarney, junto com o Renan Calheiro, junto com o só para concluir. Junto com... mas o Calheiro não é do meu partido. Junto com o Gedel Vieira. Um do meu partido junto com o Gedel Vieira Lima. Do meu partido não tem ninguém preso. Junto com o do meu partido não tem ninguém preso. Ike Batista, está bem acompanhado. Parabéns. Se esse tipo de companhia que interessa o partido de Vossa Excelência, parabéns. Do meu partido não tem ninguém preso. Presidente. Tem do seu. Agora, Vossa Excelência disse que o PT nunca indicou ninguém. Indicou a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Indicou enquanto estava lá que era papel. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Não indicamos ninguém que defendeu o crime organizado nesse país. Isso o PT tem orgulho de ter feito. Não vamos discutir isso não, que Vossa Excelência está sendo muito constrangido já. A postura de Vossa Excelência que é muito diferente do PT, nós sabemos disso. Senhor presidente, primeiro deixar claro, reavivar a verdade. O presidente Lula e o presidente Dilma indicou todos os ministros que vagou o cargo no seu período. Agora indicou técnicos de carreira do sistema judiciário. E quero, para encerrar, senhor presidente, voltar a dizer, vereador Irineu, não tem nenhum constrangimento. Se eu tivesse constrangido, eu não estaria no PT. Eu tenho orgulho das coisas boas que o PT fez para esse país. Não tenho dúvida disso, por isso continuo. Vossa Excelência sabe, eu fui convidado para sair do PT por vários partidos e sempre deixei claro que eu não cogitava, porque, para mim, o que vale são as coisas boas e as pessoas, não é a sigla. Tudo bem, senhor presidente? Então, eu queria, presidente, para encerrar, só vim a essa tribuna para dizer isso. Primeiro, para dizer que os cargos nomeados, boa parte são cargos políticos, sim, porque foram nomeados presidentes de partido, ex-vereadores da chapa. Estou dizendo que está errado. É só para reativar a verdade. E será que todas essas nomeações, que saiu no último Diário Oficial, da página 7 à página 12, que é importante que a população saiba e pegue o Diário Oficial e veja, aqui não é só cargo técnico, tem muito cargo político aqui. Agora, será que com tudo isso, essa é a pergunta, vereador Dino, gostaria que Vossa Excelência pensasse até quando formos debater o projeto. Será que com todos esses cargos que foram recriados, foram mantidos, não é o suficiente para virar a máquina? Pelo menos até que Sorocaba volte a gerar emprego, Sorocaba volte a melhorar a arrecadação, Sorocaba melhore as condições de saúde, educação e segurança dessa cidade.
Se a cidade tivesse um dia e tivesse sobrando dinheiro, não tinha problema nenhum. Mas o momento é inoportuno. Gostaria que Vossa Excelência, como líder do governo, fizesse essa gestão. Vamos aprovar as adequações que têm que ser feitas, mas vamos deixar os cargos que foram criados, já é o suficiente para que Sorocaba, para que a máquina vire. Era isso, senhor presidente. Tá certo. Não tendo mais nenhum inscrito, eu peço que abra o painel para votação. Encerrada a discussão, quero cumprimentar também aqui o Valdir, o doutor Anselmo Bastos, o Jefferson, a Arliene, que estão nos visitando aqui. Por favor, abra o painel, indicação do... Indicação não ao veto. Não O emenda ao do líder veto. é o voto não. Voto não. Encerrada a votação. Fica rejeitado o veto do senhor prefeito por 20 votos não. Discussão única. Projeto de lei 204 deste vereador dispõe sobre a denominação Antônio Andrade Cavalcante. Eu vou pedir o arquivamento do... Só dizer a Vossa Excelência, os dois projetos da Vossa Excelência, eu pediria a Vossa Excelência que arquivasse ou retirasse da pauta e, mediante isso, a Comissão de Justiça vai pedir sim oitiva de todas as ruas, porque não estão sorteando rua, e daí o vereador vai na topografia, pega uma rua, nem sabe às vezes se existe ou não, se dá para denominar a rua. Portanto, volto a insistir na oitiva desses nomes de própria rua, a oitiva do senhor prefeito. Eu vou pedir o arquivamento, o senhor coloca em votação 204 e 219. Os vereadores concordam com o arquivamento, permaneçam como estão. Projeto de segunda discussão, 238/2016, do vereador José Antônio Caldini Crespo, institui como patrimônio cultural material da cidade de Sorocaba o time de futebol Esporte Clube São Bento e das outras providências. Vereador Martins. Não, esse é normal, eu voto sim. E o último está prejudicado. Coloque em votação o projeto 238, aqueles que concordam permaneçam como estão. O projeto 08/2016 está prejudicado. Como líder está inscrito o vereador Fausto Pérez, depois o Renan Santos, Irineu, França e agora Luiz Santos. Vossa Excelência tem 5 minutos. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pela TV Legislativa, canal 61.3, pelo Facebook. Bom dia a todos que estão aqui no plenário, aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, presidente. Venho falar, senhor presidente, acompanhando uma reportagem ontem pela rádio, me chamou muito a atenção, vereador Hudson, já a cidade de Votorantim, com casos preocupantes já na questão da dengue. Ontem houve uma entrevista já dizendo que a cidade de Votorantim já está com uma precaução ali grande, porque já está havendo um acompanhamento referente ao grupo larval. Está aqui, ó, matéria de Votorantim, peguei no jornal Cruzeiro do Sul de hoje, aliás, muito importante para que sirva também de alerta para nós aqui em Sorocaba, porque no ano 2015 nós sofremos aqui em Sorocaba a maior epidemia de todo o Brasil. Sorocaba foi manchetes aí referente à questão da dengue, causou
né, vários casos aqui na nossa cidade, teve que ter aí até o Exército ajudando, foi montado várias tendas, barracas para ser atendido aí pelo motivo da dengue. Em 2016 também houve uma progressão não tão grande, mas também houve, e está perigoso agora em 2017, se nós não tomarmos cuidado, precaução a partir desse momento, de repente acontecer aqui para nós. E em Votorantim aconteceu. Eu vou ler a reportagem para você que está aqui, ó, do jornal Cruzeiro do Sul, de hoje, você pode acompanhar aí. Índice larvário adotado pelo Ministério da Saúde para o monitoramento do grau da situação em relação à dengue. Em janeiro, o Centro de Controle de Zoonoses realizou levantamento que identificou aí o índice de 5,6 na cidade de Votorantim, que classifica o município na categoria de risco de epidemia de dengue. Essa é a informação de Votorantim, está no jornal. Pelo Ministério da Saúde, o índice superior é 4,0, corresponde a risco de epidemia. Tá? Em janeiro de 2016, o índice era de 4,0, em julho de 0,3 e em outubro de 0,8. E neste ano, o município já registrou aí vários casos também de dengue. Então, essa reportagem está acompanhando ontem pelo rádio. Nós saímos com a publicação no Jornal Cruzeiro do Sul de hoje e já serve para que a gente possa alertar aí a nossa vigilância epidemiológica, que possa estar já na vigilância sanitária e o setor de zoonose, que possa já estar atuando à frente dessa questão aí, para que nós não ficamos pegos de surpresa, justamente porque tivemos aí vários dias chuvosos aqui e sabemos que o mosquito ele procura água limpa, né, para fazer a sua... Pois não, vereador Hudson. Proliferação, justamente, vereador Renan. Não, só uma informação, não, como líder não tem a parte. Desculpa, é verdade, é como líder, tá bom? Então, isso a gente está passando como um alerta para que nós já começamos aí a se preocupar com essa situação, porque temos aí casos preocupantes no estado de Minas, que está lá febre amarela, né, já virando uma grande epidemia no estado de Minas Gerais. É muito preocupante essa situação. Aqui nós tivemos os casos de dengue, e a dengue, o que acontece? Se a pessoa for picada pela segunda vez ou terceira vez, causa baixa imunidade aí na pessoa, resistência, aí é muito complicante isso aí. Então nós temos que tomar cuidado. Eu tive na minha família, o meu filho foi acometido aí com a dengue no ano 2010, né? E depois em 2014. A gente viu de perto o quanto isso causa a debilitação na criança, na pessoa. Meu filho naquela época tinha 16 anos, então é um alerta que a gente está registrando aqui na tribuna desta casa, para que nós possamos já, neste início de ano, né, antes que pegue tudo de surpresa, começar a fazer já um combate à dengue aqui no município de Sorocaba, tá bom? Eu agradeço a palavra aí, para o presidente. Para cumprimentar o grande amigo Osmir também, que está nos visitando aqui. Seja bem-vindo a essa casa, viu, Osmir? Renan. Bom dia novamente aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, todos que nos assistem aqui da galeria da casa, que nos acompanham pelo Facebook, pela TV Legislativa. Senhor presidente, nobres vereadores, eu vou discorrer aqui sobre alguns assuntos que não estão na ordem do dia. Vereador Fausto, para corroborar com a fala da Vossa Senhoria, nós, a Comissão de Saúde, eu, juntamente com o vereador JP Miranda, juntamente com o vereador Hudson Pessini, protocolamos um pedido de requerimento, pedindo informações para o governo municipal de quais são as medidas tomadas para prevenir a epidemia da dengue e quais são as ações, né, preventivas também no sentido de um surto na cidade. Ou seja, está preparando leitos, está preparando mais leitos na cidade de caráter emergencial. Sorocaba, o ano passado, a estimativa foi de 50 mil casos, segundo o G1, em 2016. Rapidamente aqui também, vereadores, o líder do governo não está, eu tenho alguns questionamentos, que sobre que chegou até o nosso mandato, pais que foram no dia de ontem pegos de surpresa, aonde algumas fases do ensino fundamental
estão sendo fechadas do período integral. Muito me estranha, na calada da noite, chegar esse tipo de aviso, onde os pais já se programaram, já programaram as suas rotinas, e ter aí o filho que estudava em período integral, a partir agora da semana que vem, o caso do segundo ano do ensino fundamental, vereador Fernando Dini, líder do governo, passou a ser apenas meio período, ficando apenas o terceiro, quarto e o quinto ano, que vai concluir essa fase do ensino fundamental em ensino integral. Isso é muito danoso, né? No sentido que pega os pais de surpresa e prejudica a formação dessas crianças. Mas eu queria me atentar ao meu tempo e usar mais aqui para falar do dissabor que os servidores públicos municipais foram pegos no dia de ontem com a surpresa do governo. Eu confesso, vereador Dini, que o governo está com preguiça de dialogar. Eu dizia para Vossa Excelência, no nosso embate agora de pouco, que a matéria-prima da política é o diálogo e o convencimento. Mas o governo anda com preguiça de dialogar. Corre a boca pequena no meio dos servidores, que amanhã sairá um decreto do senhor prefeito, onde tira o direito ao ponto facultativo para os servidores públicos municipais de Sorocaba, com exceção dos professores. Esse decreto é uma esquizofrenia, senhor vereador, no sentido de que a prefeitura vai obrigar o servidor público folgar e vai obrigar a compensar as horas. É um imbróglio, não sei como é que vai resolver. Mas esse tipo de problema é exatamente porque não dialoga com os servidores, não chama o sindicato dos servidores públicos municipais para dialogar, não conversa com uma comissão de servidores para entender e pegar a opinião. Muitas das vezes esse tipo de decreto é feito por gênios, lá no ar-condicionado, na Secretaria de Recursos Humanos, talvez, e solta uma portaria dessa. Isso aqui é uma bizarrice. Primeiro, do ponto de vista jurídico. A lei fala, vereador, que quando um profissional trabalha mais de 6 horas, ele é obrigado a ter hora de almoço. Ora, um técnico de enfermagem que fica 6 horas, ele vai ter que compensar para poder ter seu ponto facultativo. Vai compensar para ter seu ponto facultativo. Vai compensar meia hora. Por lei, vereador, ele tem direito a ter 1 hora de almoço. Ou seja, isso daqui, vereador, é de fato uma bizarrice se confirmar no dia de amanhã. Tudo leva a crer que amanhã, no Diário do Município, vai sair aqui esse decreto do senhor prefeito. Então, peço que Vossa Excelência, junto com o vereador, secretário Anselmo Neto, que tem o papel de fazer articulação com essa casa, peça para o governo repensar esse decreto, que é um decreto que, de fato, retira direitos dos trabalhadores. Eu queria saber qual é a cara dos servidores públicos municipais que fizeram campanha para esse governo e que agora estão ocupando encargo de confiança, colocando o seu direito individual em detrimento ao direito coletivo dos trabalhadores e das trabalhadoras públicas municipais. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Nobre vereador Renan, só para complementar, eu acabei não falando aí na tribuna, eu também fiz o requerimento sobre a solicitação aí do combate à dengue e também recebi essa informação ontem no período da tarde. Nós entramos também com um requerimento sobre a questão para saber o levantamento do que está acontecendo nas escolas do período integral e referente à merenda também, tá? Muito bem. O próximo, vereador Ineu Toledo. Não vai mais falar, vereador França está abrindo mão, vereador França, então vamos chamar para as homenagens o cerimonialista Marcelo, por gentileza. Bom dia a todos. Nós chamamos aqui à frente o vereador Pastor Apolo, que é o autor da homenagem que será feita ao vereador
Rafael Militão. Por favor, vereador Rafael Militão. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, com muito carinho, com muito prazer e orgulho, gostaria aqui de chamar o nosso amigo vereador Rafael Domingos Militão, para que nós pudéssemos fazer um voto de congratulações pela passagem do seu aniversário no dia 18 de janeiro. Sei que é um dos novatos aqui na casa, também, né? Estou no meu segundo mandato, já passei pela experiência de começar aqui novo, que você está começando muito bem pelo seu trabalho, pela sua luta, pelo seu empenho, parabéns. E como 18 de janeiro nós não estávamos em recesso de sessão, então hoje nós gostaríamos de homenagear você, dizer que Deus te abençoe, sucesso, e que Deus te dê graça de vida, saúde para a sua família, e juntamente aqui conosco, desenvolver um grande trabalho em prol da nossa população, ok? Então que você possa receber esse voto de congratulações com todos os nossos amigos e vereadores aqui, ok? Muito obrigado. É isso, rapaz. Deus te abençoe. Bom? Cadê o... Para mim é uma honra fazer parte dessa equipe, no qual hoje eu chamo de família. É fato que estou aprendendo muito, é um âmbito totalmente diferente na minha vida, é um momento novo eu costumo falar que a gente só evolui fora da zona de conforto. E está totalmente fora, né? Então, para mim, eu vou evoluir muito, agradeço a paciência e a compreensão de todos. Muito obrigado ao pastor Apolo pela homenagem e a todos os irmãos aqui presentes. Prometo não prometer nada, a não ser dar o máximo de mim para Sorocaba e todos os munícipes. Muito obrigado pela homenagem, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Para uma foto registrando este momento, convidamos as senhoras vereadoras e os senhores vereadores presentes. Eu peço que zere o painel, os vereadores, por favor. Vereador Luiz Santos como líder. Você tem homenagem? Ah, pode ser, Luiz? Passar a homenagem ao Dini? Então vai, homenagem do vereador Fernando Dini. Dando continuidade às homenagens desta manhã, chamamos aqui à frente o vereador Fernando Dini, autor da próxima homenagem. Convidamos também
para que adentre ao plenário o comandante da Guarda Civil Municipal, Antônio Marcos de Carvalho Mariano Machado. Convidamos também o Dr. José Augusto Pupim, secretário municipal de Segurança e Defesa Civil, acompanhado também do Dr. Farto Neto, promotor de Justiça, e dos componentes da Guarda Civil Municipal. Desde o início de janeiro, a Guarda Civil Municipal de Sorocaba está sob novo comando. Antônio Marcos de Carvalho Mariano Machado é quem assumiu a responsabilidade de liderar esta corporação tão fundamental para garantir o bem-estar dos sorocabanos. Antes de assumir a GCM, Mariano já trabalhou como chefe do Departamento de Comunicação e Assistência Social da Prefeitura de Sorocaba, foi corregedor na Corregedoria Geral do município e diretor de área de fiscalização. Agora, Mariano retorna às origens como comandante da corporação para garantir, com competência e lisura, a eficácia e o serviço da Guarda Civil Municipal a todo o povo sorocabano. Vamos ouvir agora as considerações do autor desta homenagem, vereador Fernando Dini. Rápido, não tomarei muito tempo dos colegas, mas eu quero primeiro parabenizar, em especial, o Dr. Pupim, pela indicação, pela escolha, e tenho certeza que o seu discernimento, neste momento de reconstrução, de credibilidade, de eficiência e eficácia, eu acredito que está garantido na Guarda Civil Municipal, sob o comando do nosso comandante Mariano. Então, secretário, eu quero de verdade me render à sua competência e o brilhantismo que vem desenvolvendo frente à pasta que ocupa. E tenho certeza que, como cidadão, me sinto muito mais seguro nesse seu comando. Quero também, de uma maneira especial, Dr. Farto Neto, que aqui nos acompanha, dizer que o seu trabalho também, doutor, é referência nesta casa e norteia os princípios e os bons costumes. Dr. Cutter também dispensa apresentação, também pela integridade com a qual desenvolve o trabalho. Meu querido Mariano, saiba que a condução da guarda, tenho certeza que está em boas mãos, e é por este mesmo motivo, Dr. Pupim, que fizemos essa justa homenagem no dia de hoje. Câmara Municipal de Sorocaba, voto de congratulações. A Câmara Municipal de Sorocaba, em sua reunião de fevereiro de 2017, homenageou o comandante Antônio Marcos de Carvalho Mariano Machado, a requerimento do vereador Fernando Dini, de toda esta casa, consignando na ata de seus trabalhos, voto de congratulações, por assumir o comando da Guarda Civil Municipal. Quem assina este vereador e o nosso presidente, Rodrigo Manga. Então, leve este reconhecimento, esses votos de congratulações, como uma admiração, comandante, que nós temos pelo trabalho que já desempenhou, e temos certeza que nesse novo governo irá desempenhar sob o comando do nosso secretário, Dr. Pupim. Para acelerar este processo, nós chamamos os vereadores e vereadoras presentes para participarem da fotografia. E vamos também acompanhar a mensagem do secretário de Segurança, Dr. Pupim. Só se posicionar para a foto e ele fala. Boa tarde a todos, né? Fico muito contente de estar aqui nesta casa, que é a Casa do Povo, e principalmente nessa justa homenagem que o vereador Fernando Dini está fazendo ao nosso comandante. Comandante que hoje
está aí à frente da nossa Guarda Civil Municipal e que tem desenvolvido a contento um trabalho sempre em prol da comunidade, buscando uma guarda de excelência, uma guarda cidadã. Muito obrigado. Boa tarde a todos e dando prosseguimento às homenagens de hoje. Aqui ao nosso lado o vereador José Francisco Martinez, que prestará uma homenagem com votos de congratulações aos servidores desta casa, responsáveis pelo desenvolvimento e implantação do SISLEGIS, o Sistema Integrado do Legislativo Sorocabano. Portanto, convidamos para que venham à frente o oficial legislativo André Dias Silva, o analista de sistemas Auro Roberto Silva Camargo, o diretor da Divisão de Informática, Fernando Belinassi da Silva, o analista de sistemas, Heitor Augusto Arruda Maier, a servidora da Seção de Expediente Legislativo, Marli Paes Duarte Santana, o analista de sistemas, Rodrigo de Almeida Américo, também o analista de sistemas, Rodrigo Vieira de Moraes, e o diretor da Divisão de Expediente Legislativo, Vinícius Jaber Machado. Com a palavra, o autor da homenagem, vereador José Francisco Martinez. Bom, boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar todos os nossos funcionários. Foi um trabalho bastante importante. Eu peço ao presidente Manga que faça a entrega junto com a gente. Eu sei que Vossa Excelência também recebe os nossos funcionários. Então, André, que seria o primeiro. Eu peço que o presidente da casa faça também a entrega para o Áureo. É bom a gente justificar as homenagens com os nossos funcionários da casa, que realmente fazem um trabalho fora do comum. Qual é o outro? Não, eu quero que o presidente entregue todos, se for possível, presidente, porque todos eles estão continuando a trabalhar com Vossa Excelência e tenho certeza que o mesmo que fizeram comigo, estão fazendo com Vossa Excelência, doando de si, fazendo tudo o que é possível dentro da capacidade de cada um. O Fernando. Agora o Heitor, que está aqui do meu lado. Pois não, presidente, por favor. A Marli. Rodrigo de Almeida.
O Rodrigo Vieira. E o Vinícius, que acompanha também nosso trabalho. É importante que todos os presidentes, assim como a gente fez, está fazendo, o vereador Rodrigo Manga também, da mesma forma, faz com que os nossos funcionários tenham esse prestígio. A mesma linha em que nós sempre adotamos nessa casa, o Manga, da mesma forma, está fazendo isso com os nossos funcionários. Eu só tenho a agradecer, presidente, a atenção que o senhor tem dado aos nossos funcionários. Eu, como funcionário público, fico muito feliz em saber da consideração e o carinho que o senhor tem com os funcionários aqui da casa. Vamos à foto? Espera aí, ele vai falar. É importante citar para todos os presentes, senhores e senhoras, e para todos os vereadores dessa Casa de Leis, que o Sislerges se não for o melhor, é um dos melhores sistemas legislativos do Brasil. Ele foi desenvolvido pela Divisão de Informática da Câmara Municipal de Sorocaba, sem que fosse necessário o investimento em qualquer tecnologia paga existente no mercado. Toda a tecnologia existente foi realizada, foi utilizada com relação a software livre. Ou seja, a linguagem de programação é um software livre, o ambiente de desenvolvimento também é um software livre, não foi necessário o pagamento de nenhum serviço de hospedagem do sistema Sislerges e nem do site da Câmara Municipal de Sorocaba. Portanto, isso significa uma economia enorme para a Câmara Municipal de Sorocaba e um ótimo sistema para que os vereadores utilizem. Eu não sei se os vereadores já estão a par, mas esse sistema engloba desde o gabinete do vereador até o protocolo, do protocolo para a secretaria, da secretaria para o departamento jurídico e também para o cerimonial e para o setor de imprensa, que alimenta os dados dos vereadores, históricos e tudo mais, e também até a internet, que é utilizada pelos cidadãos sorocabanos e cidadãos de todo o país. Então, vale a pena citar que esse sistema é importantíssimo, sim, e foi desenvolvido sem a necessidade de qualquer tipo de investimento em tecnologia por parte da Câmara Municipal de Sorocaba. Então, vejam, senhores vereadores, é bom ficar atento e usar o sistema. São nossos funcionários que fazem com que a gente consiga dar retorno à população de tudo o feito que a gente consegue dentro da Câmara Municipal. Eu só tenho que agradecer mais uma vez a todos vocês, pedir que o presidente atual fizesse a entrega, para que sempre a gente possa valorizar os nossos funcionários da casa. Muito obrigado. Vamos à foto. Eu peço a foto de todos os senhores vereadores, que é muito importante isso para nós. Parabéns aos servidores. Nós solicitamos que os vereadores permaneçam à frente, porque o vereador Martinez tem mais uma homenagem. O Péricles está aqui. O Péricles me deu uma cobrada e todos falaram assim, mas fizeram para todos os senhores vereadores a congratulação pelo aniversário e você não fez o do Manga ainda. Já fez? Eu falei, não,
já fiz. O Péricles, eu queria que você viesse aqui e fizesse a entrega para o presidente, Péricles, porque você foi um dos vereadores que me cobrou pela passagem. Pode fazer a leitura. A Câmara Municipal de Sorocaba, em sua reunião do dia 7 de fevereiro de 2017, homenageou o senhor presidente desta Casa de Leis, o vereador Rodrigo Maganhato, a requerimento do nobre vereador José Francisco Martinez, consignando na ata de seus trabalhos voto de congratulações pela passagem da sua data natalícia, comemorada no dia 31 de janeiro. Parabéns, Deus abençoe muito. Falei até brincando, né? Todo mundo recebeu e o Manga não recebeu. Gente, parabéns, viu? Era para ser o segundo. Obrigado, viu, Pérez? Que assinaria. Deus abençoe muito. Até a homenagem dele, ele assina. Eu agradeço ao Martinez, agradeço ao Pérez pela lembrança, todos os colegas vereadores e toda a equipe aqui da Câmara. Dizer que é uma alegria muito grande poder trabalhar com vocês aqui, tanto com os funcionários como com os vereadores que são atuantes. Hoje eu estava na rádio, Martinez, na Rádio Cacique, e eu falei que essa legislatura já começou a todo vapor, todos os vereadores trabalhando, e é isso que a população espera de nós. Muito obrigado pelo carinho de todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado. Nós vamos solicitar que os vereadores permaneçam aqui, porque temos mais uma homenagem, chamando à frente o vereador Fernando Dini, que prestará agora a honrosa homenagem ao gabinete de leitura. Os vereadores podem até ficar aqui para facilitar a fotografia. Portanto, chamamos os componentes do gabinete de leitura sorocabano, que comemora 150 anos de atividade. Solicitamos que os componentes venham ao plenário. Vereador Fernando Dini aqui à frente, por favor. Vamos nos posicionando virados para frente. Tá bom. Esse é o último aí. Hoje estamos prestando homenagem a uma das casas de cultura mais importantes do Brasil. Localizado na Praça Coronel Fernando Prestes, o Gabinete de Leitura Sorocabano completou 150 anos no dia 13 de janeiro de 2017. O gabinete surgiu de uma reunião realizada no dia 3 de novembro de 1866, na casa do senhor Jeremias Vendrick, com o objetivo de obter associados para a sua fundação. Ele foi inaugurado, de fato, em 13 de janeiro de 1867, com a primeira diretoria tendo como presidente o abnegado Luiz Mateus Mailaschi. Atualmente, o Gabinete de Leitura tem 300 associados e consegue sobreviver graças à abnegação dos seus diretores, sem qualquer tipo de ajuda. No entanto, há uma campanha contínua para atrair novos sócios, para manter vivo esse histórico patrimônio cultural. Vamos então ouvir as considerações do Fernando Dini, vereador, autor desta homenagem ao Gabinete de Leitura Sorocabano. Bom, Rubinato, quero, em seu nome, dar as boas-vindas e os parabéns a toda a diretoria e dizer que o sentido real dessa homenagem é demonstrarmos que esta casa, que é o Gabinete de Leitura, ele
a importância que ele tem no nosso contexto histórico e no nosso contexto cultural. Então, você receba aqui, em nome de todos, em nome do gabinete, os nossos votos de congratulações e, mais do que isso, o nosso respeito por pessoas abnegadas, que nós sabemos, Brotas, de todas as dificuldades que vocês enfrentam, de toda a dificuldade que vocês têm para manter aquilo vivo. E o gabinete hoje ele está em boas mãos, continua em boas mãos. E vamos demonstrar à nossa cidade e aos nossos colegas vereadores que precisamos nos engajar cada vez mais no sentido de podermos fazer crescer ainda mais a cultura do gabinete de leitura. Parabéns a todos. Gostaria que o vereador Martinez ele viesse até aqui, só fazer a entrega ao nosso presidente Rubinato. Votos de congratulações à Câmara Municipal de Sorocaba, em reunião do dia 2 de fevereiro de 2017, homenageou a prestigiosa instituição Gabinete de Leitura de Sorocaba, requerimento do vereador Fernando Dini, consignado a seus trabalhos, votos de congratulação na pessoa do seu presidente, Antônio Carlos Rubinato, pela passagem de seus 150 anos de história, comemorados no dia 13 de janeiro de 2017. Eu agradeço muito, Dini, de você me dar essa oportunidade, principalmente para esses lutadores do Gabinete de Leitura. Parabéns. Vamos agora, então, acompanhar as considerações de Antônio Carlos Rubinato, que é o presidente para o biênio 2017-2019 do Gabinete de Leitura Sorocabano. Boa tarde a todos. Em nome do Gabinete de Leitura Sorocabano, quero cumprimentar essa Casa de Leis, através do seu presidente, nosso querido Rodrigo Manga, e cumprimentar o vereador Fernando Dini pela iniciativa de nos conceder essas congratulações pelos 150 anos do Gabinete de Leitura. Eu faço aqui as mesmas palavras que fiz no dia do meu discurso, que o maior pecado do homem é não ter gratidão. Então, quero deixar aqui a minha gratidão a esta casa, que não nos tem faltado. Em outras oportunidades, já tivemos aqui, recebendo as homenagens. Então, agradeço a você, Dini, agradeço à casa, a oportunidade de falar sobre o Gabinete de Leitura Sorocabano, essa entidade a qual estou presidindo desde o dia 28 de janeiro e que completou 150 anos de história. Eu costumo dizer que assumir essa responsabilidade que vem de lá de trás de Matheus Mailaschi, de Ubaldino do Amaral, Olivério Pilar e tantos outros que passaram por essa casa, é uma honra muito grande. Espero não decepcionar a minha diretoria, aos meus associados e à sociedade sorocabana, que faço aqui um apelo para que conheçam. Muita gente não conhece o gabinete, e o gabinete está lá de portas abertas, é a nossa casa de cultura, que num país hoje tão deficiente de cultura, a gente consegue manter essa casa funcionando viva, né? Os gabinetes que existiram no Brasil foram em torno de 17, e hoje só o de Sorocaba e o Jundiaí, e Sorocaba é o que sobrevive por suas próprias pernas. Então, lanço aqui essa convocação ao povo sorocabano que não conhece e que queira se associar ao Gabinete de Leitura, será muito bem-vindo. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Meu muito obrigado. Toda a diretoria, cada componente da nova gestão 2017-2019 receberá também um voto de congratulação entregue pelo vereador Fernando Dini. Vamos então para a foto?
Dando sequência aqui, ao pinga-fogo, 5 minutos. Vereador Luiz Santos, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento meus colegas e minhas colegas vereadoras e também toda a população que nos acompanha, seja aqui presencialmente, seja pela TV Legislativa, pela web e pelo Facebook. Quero tratar aqui de alguns assuntos, a qualidade de líder do PROS. O primeiro deles é manifestar os votos de pesar que já estaremos fazendo de forma oficial, de maneira oficial, através de requerimento, à família do senhor Ailson Conceição, o herói que salvou aqueles garotos, mas terminou perdendo a sua vida. Estaremos encaminhando ao senhor prefeito também o seu histórico para homenageá-lo, Renan. É um herói. Já fizeram? Então ótimo. Então eu quero me somar aos colegas que já fizeram essa merecida e reconhecida homenagem. Ontem eu passei pelo local e realmente eu fiquei imaginando o desespero e a luta e o heroísmo deste herói anônimo, não anônimo porque sabemos o seu nome, mas um dos nossos verdadeiros heróis, vereador Donizete e vereadora Fernanda, os verdadeiros heróis do nosso dia a dia, não é? Fica aqui os meus votos de pesar pela maneira como terminou esse momento trágico, né, resultante dos temporais em nossa cidade. Também quero fazer menção à séria questão que está sendo acompanhada, e parabenizando o secretário Gessé, mas da necessidade da questão da limpeza e também da CEP quanto à questão dos tapa-buracos. E chamar a atenção da equipe do SAI, valorosa equipe que trabalhou duramente aí dia e noite para que a água fosse restabelecida, parabenizá-los, mas também chamar a atenção para a qualidade dos serviços realizados quando das ligações das águas. Tem ficado verdadeiras crateras. Parece que não há um controle de qualidade após a realização desses serviços nas vias públicas. Eu gostaria até de gravar, eu passo todo dia na Rua Lituânia, onde eles fizeram ali uma ligação, atravessando a rua, e aquilo está de um desconforto tão violento, e o pior, um risco, porque a ligação foi feita um pouco antes de uma lombada, ficaram montes de asfalto mal acomodado, e o motorista, quando vê aquele buraco e ele freia para tentar não ter uma pancada muito forte na suspensão do seu veículo, já tem uma lombada na frente. E todo mundo sabe o que é passar numa lombada freado, o risco que existe, com as rodas presas por conta da pressão dos freios. Então eu gostaria de solicitar ao diretor Ronald, parabenizando, quero fazer menção ao excelente trabalho realizado aí na recuperação da adutora, e onde eles não mediram esforços juntamente com a equipe, mas que tenham cuidado quanto à qualidade do pós-serviço, que é deixar a via numa condição de mobilidade, numa condição de tráfego que não venha a produzir esse desconforto tão grande. Aqui também na José Maria Hanikel, onde fizeram também uma ligação, atravessando a avenida, a pancada que a gente leva do veículo, quando passa por cima daquela valeta, porque ficou uma verdadeira valeta, que houvesse esse cuidado quanto à qualidade pós-obras.
É preciso que se tome esse cuidado, porque, caso contrário, nós já sabemos o que vai acontecer. Trânsito pesado, tráfego intenso, logo, logo estará virando um problema seríssimo para o trânsito na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha a falar. Eu agradeço. Vereador Péricles, quer usar a tribuna, por favor? Boa tarde a todos e todas que nos acompanham, vereadores aqui presentes. Eu estou aqui com o coração cheio de alegria hoje, porque foi uma luta. A gente estava tendo uma conversa com Roberto Freitas, com o Edson do PAT, e eu apresentei para eles, aproveitando o que o Renan falou, né, sobre a conversa, a arte do diálogo na política. Muitas vezes a gente não precisa nem documentar alguma coisa. A gente, conversando com o Roberto Freitas, com o Edson do PAT, consegui apresentar para eles a necessidade de se mostrar as vagas de emprego lá no dia anterior. Porque muita gente tinha que acordar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para ir até o PAT, para ter conhecimento das vagas. Chegando lá para ver as vagas, eles não tinham a vaga, perdia o dinheiro do ônibus, perdia o dinheiro com a alimentação e voltava embora. Simplesmente assim. Então, desde ontem, começou a ser divulgado, com antecedência agora, na página do Facebook da Prefeitura, através da SECOM. E uma outra coisa que a gente tinha comentado com eles foi a respeito do tapume que tem lá, que ficam essas vagas afixadas. Era sempre colocado no dia pela manhã. A ideia era virar o tapume para fora, um ato simples, né? E eles estão fazendo. Então, hoje, se a pessoa passar lá à noite e quiser ver as vagas do outro dia de manhã, vai estar lá fixado e não vai ter que perder o tempo para ver essas vagas no outro dia, né? Então, eu quero aproveitar o espaço para agradecer o Roberto Freitas, o Edson, que é o coordenador do PAT, o prefeito Crespo, que entendeu essa necessidade também, né? E falar que quem está ganhando com isso, com certeza é a população. Como eu disse, repito, uma atitude tão pequena que vai gerar um impacto tão grande na população, principalmente dos desempregados. Então, muito obrigado mesmo a todos que apoiaram e essa conquista da gente. Agora é só aguardar a descentralização do PAT, né, que é mais uma luta que a gente tem. E uma coisa que me questiona muito também é sobre como quem não tem acesso à internet, ter acesso a essas vagas. A gente está estudando para ajudar o prefeito no PAT móvel, que ele já tinha comentado com a gente. A gente está em estudo, só que não é uma coisa rápida, né? A gente pede até paciência para a população que anseia por isso, mas a gente está trabalhando por isso. Bem, muito obrigado mesmo. Era isso que eu queria usar o tempo para agradecer essa conquista da gente, cara. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Péricles. O vereador João Donizete está inscrito? Vai usar a tribuna? Por favor. Senhores público que nos assiste, eu inicialmente queria ter falado esse assunto no requerimento que foi abordado hoje sobre a questão do Carandá, mas como não foi possível, pela tesaurido do tempo regimental, vou tentar falar nesses 5 minutos regimentais e, se der tempo, também falarei sobre um outro assunto. Então, inicialmente, vou falar sobre o Carandá, rapidamente dizer o seguinte, que os governos municipais aqui da nossa cidade devem ter assim, a sensibilidade, e isso passa, inclusive, pelo Poder Legislativo, de estudar com mais profundidade e tomar uma decisão com mais profundidade com relação a esses empreendimentos que geram impacto social, como esse caso do Carandá. Eu acho que, é claro, que está atendendo uma população que precisa, uma população que há muitos anos está esperando um imóvel para poder, de sua
de sua propriedade para que possa tocar o teu dia a dia com a sua família, etc. Mas um empreendimento que nem aquele do Carandá, eu acho que ele vai ser muito mais profícuo, muito mais produtivo, muito mais coerente, inclusive, que ele possa ser diluído em 5, 6 pontos distribuídos pela cidade, né, pastor Luiz Santos? Não concentrado no local onde realmente tem que se levar a infraestrutura, tem que se levar serviço de saúde, serviço de educação, serviço de acesso através das vias, etc. Então, que os próximos empreendimentos com impacto social dá uma ideia de segregação, exatamente. Não que nós somos contra, muito pelo contrário, achamos que seja importante, mas que, por exemplo, são aproximadamente 2.500 apartamentos, que eles possam ser distribuídos pelo menos em 5 empreendimentos distribuídos pelos 5 cantos da cidade, norte, sul, leste, oeste, um na área mais central, onde já existe a estrutura e tem condições e possa absorver as crianças e jovens na rede municipal de educação, o atendimento na área da saúde também possa ser diluído nas unidades básicas onde tem mais proximidade, etc., e não gere um impacto que nem esse. E que, na verdade, nós possamos criar instrumentos, se não existem já instrumentos, de segurar empreendimentos iguais a esse, mega empreendimentos iguais a esse, que passe por uma avaliação melhor, por uma audiência pública, enfim, por um crivo, inclusive até do próprio Ministério Público e outros órgãos que possam debruçar melhor sobre eles, não gerando esse impacto que gerou o Carandá. Não que eles não merecem, mas e nós vamos apoiar tudo que for possível agora no sentido da implementação da infraestrutura necessária de serviço de atendimento público, mas que os próximos possam ser feitos de maneira diluída e espalhados por toda a cidade de Sorocaba e não concentrada num único local, como o Vossa Excelência colocou, né, vereador? Como qual o termo que Vossa Excelência usou? Uma segregação social, né, com relação aos demais cidadãos e cidadãs da nossa cidade. Outro assunto que também, eu acho que não sei se haverá tempo regimental, mas que já vou colocar na ordem do dia e tive a oportunidade, inclusive, de falar na rádio hoje, é manifestar a nossa indignação com relação ao abandono da rodovia SP-79, rodovia Sorocaba-Itu, no trecho que foi duplicado, que é ali da ponte do Rio Pirajibu até a entrada de Itu, num trecho de 22 quilômetros. Foi uma luta árdua nossa, inclusive, para que isso pudesse acontecer. A gente fez muito protesto, fez muita articulação, fez muita pressão junto ao governo do Estado e ao governo municipal para a duplicação daquela via, e ela foi feita de maneira incompleta, as obras pararam, e nós estamos aqui protestando, falando que nós iremos tomar as medidas cabíveis agora que estamos investidos de um cargo público, necessárias para fazer valer o nosso direito de cidadão. Inclusive, hoje estaremos no Ministério Público, estamos solicitando já há um bom tempo à deputada Maria Lúcia, que tem um bom trânsito junto ao Governo do Estado, uma audiência com o secretário de Transporte do Estado de São Paulo, para que possamos encaminhar de maneira oficial, mas pessoalmente a ele, essas questões do abandono da SP-79, desse trecho duplicado, né? Que é um absurdo que isso aconteça, é um absurdo, né? E depois, numa outra oportunidade, iremos até justificar, porque nós achamos um absurdo que isso tenha acontecido, que isso esteja acontecendo lá na nossa região. E também marcamos uma reunião com o DR, só para poder finalizar, senhor presidente, porque essa questão do abandono da Avenida Paraná, do trecho duplicado, que está abandonado pelo Estado, só para justificar, e precisa de ações a curto prazo, por parte do DR, em algumas áreas que não foram duplicadas estão estranguladas, e ações a médio prazo, eu não vou dizer nem a longo prazo, porque é uma vergonha se o governo do Estado não terminar essa obra imediatamente, que seria o processo de desapropriação, que seria o processo de desapropriação das áreas que se fazem necessárias, para daí, então, reiniciar novamente o processo de duplicação. Numa outra oportunidade, eu vou explicar detalhadamente porque isso é uma vergonha e porque o Estado deve muito para o município de Sorocaba e para a região também, inclusive Itu, com relação à duplicação. Isso é um absurdo e não é porque é do PSDB que nós vamos deixar, porque, independente das cores partidárias, nós temos compromisso com a nossa comunidade. E é uma vergonha que isso esteja acontecendo. E vamos denunciar
negociar isso enquanto nós tivermos força para fazer isso, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, vereador João Donizete. Eu vou pedir para o primeiro secretário, Fausto Pérez, assumir a presidência, que eu vou usar a tribuna. Boa tarde. Hoje eu vou usar a tribuna, levantar uma questão importante com relação ao... Eu sei que o governo está no começo ainda, são apenas 40 e poucos dias de mandato, mas eu acho que algumas atitudes começam a ser percebidas, mas ela tem que aumentar um pouquinho a eficiência delas. Principalmente no que diz respeito a moradores de rua. Quando eu falo em moradores em situação de rua, eu falo também daquelas pessoas que ficam no semáforo, muitas delas tentando um ganha-pão, sim, mas em alguns semáforos de Sorocaba, você vê que essas pessoas usam até uma certa forma violenta de abordagem. Muitas vezes as pessoas são usuárias de drogas, e esses caras são muito espertalhões, né? A gente sabe disso, porque eles não vêm, muitas vezes, abordar de forma violenta, marmanjos como eu, ou como alguns vereadores aqui, o Péricles, Renan, esse barbão na cara aí, né? Eles vão justamente em cima de carros onde tem mulher, e mulher com criança. Então, além de eles ter uma abordagem violenta e, de uma certa forma, coagir, porque o instinto de mãe é proteger o filho, que está muitas vezes do banco de trás na cadeirinha. Ela acaba pagando. Existem campanhas falando para não dar dinheiro no semáforo, mas a mulher não tem outra escolha. A mulher hoje, que para no trânsito e é abordada por um usuário de droga, que se traveste de vendedor de balinha, ela se vê coagida e ela acaba alimentando o vício da pessoa. Além de que, já é no Código de Trânsito proibido a pessoa trafegar entre os carros a pé, porque ela está colocando em risco a própria vida e também a de outras pessoas. Então, fora isso, a gente vê ali, principalmente no entorno da rodoviária, da região central de Sorocaba, que é uma situação paliativa. Todos nós sabemos, ou quem conhece a cidade também pode confirmar, que muitas dessas pessoas continuam sendo despejadas em nossa cidade de uma forma como se elas não fossem humanas. Então, as cidades da região, elas não sei aonde que elas tiraram a ideia de que nós temos estrutura para cuidar das pessoas deles. Ali, eu acho que essas cidades, elas deviam cuidar dessas pessoas, porque elas colocam elas em vans, em combis, e eu já presenciei várias vezes. Então não adianta o poder público ficar enxugando gelo, senão a gente fazer uma ação de uma forma mais estratégica e chamar esses prefeitos ou os responsáveis por isso, que eles muitas vezes, uns até já tiveram coragem de declarar isso em jornais, que eles fazem isso e acham normal. Enquanto isso, nós aqui vamos cada vez mais tendo um aumento dessas pessoas na rua, e cada dia que passa, a alimentação, como algumas pessoas acham que só a alimentação dessas pessoas é uma forma de ajuda, mas a gente tem que começar a trabalhar algo que faça com que elas se ressocializem, saiam das drogas e saiam das ruas. E não só uma forma de ajudar ela enquanto elas estão naquele momento. O último levantamento, para que eu possa encerrar, feito pelo pastor Carlos Mas, nós tínhamos cadastrados em Sorocaba 1.422 22 pessoas de moradores em situação de rua. Eu acho que está na hora também da gente não colocar todo mundo no mesmo patamar, porque a gente sabe que existem realmente pessoas que estão em situação de rua por dificuldade financeira, por própria opção individual de cada um, ele tem o direito de estar ali, mas também tem pessoas que estão ali, que são usuárias de drogas, precisam de tratamento, ou viciadas em álcool, vereador Renan, e precisam de um encaminhamento. Não é só alimentar, não é só manter essas pessoas naquela situação. Precisa, sim, isso aí é saúde pública. E nossa cidade, nos últimos 8 anos,
foi deixada de lado e a gente sabe a situação que está. E se não for feita uma situação estratégica, não é caso de polícia. Não é caso de polícia, é caso, sim, de estudo e levantamento. E puxar quem são essas cidades que hoje contribuem para que o nosso trabalho não tenha a eficácia que merece. Muito obrigado. Bom, não havendo mais inscritos, declaro encerrada essa sessão.